Continuando nosso curso de Química Experimental, falaremos hoje sobre incompatibilidade química. Vocês devem se lembrar que na aula passada nós falamos que a incompatibilidade química era um ponto importante para sabermos antes do nosso trabalho, uma vez que sem o conhecimento desse tipo de informação podemos levar a um acidente no nosso experimento. Então, o que é incompatibilidade química? Nós dizemos que a incompatibilidade química é uma característica de determinadas substâncias inerentes a elas que podem reagir violentamente entre si quando colocadas em contato. Nestas reações violentas, podemos ter situações perigosas, como a geração de gases tóxicos, gases inflamáveis, calor excessivo ou ainda explosões. Temos aqui alguns exemplos de substâncias químicas que são incompatíveis. Ácidos fortes e bases fortes, por exemplo, se colocados em contato, podem liberar calor. O mesmo acontece se colocarmos em contato água com ácidos fortes ou com bases fortes. Alguns metais alcalinos, como sódio ou potássio, se colocados em contato com água, poderão levar à formação de hidrogênio, calor e fogo. Acetona e ácido sulfúrico também são incompatíveis, ácido nítrico concentrado e ácido acético, ácido sulfúrico e permanganato de potássio, cobre e peróxido de hidrogênio e assim por diante. Não é só dentro do laboratório que a incompatibilidade química é um aspecto que devemos considerar. Por exemplo, em nossas atividades em casa, muitas vezes podemos passar por situações de risco em função dos produtos que utilizamos. Como exemplo, temos a adição de hipoclorito, presente em produtos de limpeza, com água oxigenada, também presentes em alguns produtos de limpeza ou em produtos utilizados para lavagem de roupa. Hipoclorito e água oxigenada, então, são incompatíveis e podem levar à liberação de gases tóxicos. O mesmo acontece se eu misturar hipoclorito com amoníaco, duas substâncias que estão presentes em vários dos produtos químicos que utilizamos para a limpeza de nossas casas. Dentro do laboratório, devemos então conhecer a incompatibilidade das substâncias que vamos manipular. Um desafio pode ser encontrar uma fonte que nos diga quais substâncias são incompatíveis. A própria FISPIC, em 2 dos seus capítulos, tanto de manuseio e armazenamento quanto de estabilidade e reatividade, nos trará quais substâncias são compatíveis ou não com aquelas que estamos mexendo. Existem uma série de listas e tabelas que estão disponíveis em livros, manuais e também na internet. Essas listas nunca são suficientes, pois o número de substâncias químicas é muito grande. Assim, busque exaustivamente todas as informações que você puder a respeito da compatibilidade das substâncias que você estiver manipulando. Um exemplo de como saber qual é a compatibilidade de nossa substância envolve a utilização de um diagrama, originalmente produzido pela Agência Ambiental Americana, que conhecemos como EPA. Neste diagrama, na forma de uma escada, temos todas as substâncias presentes em função de suas classes. Além de trazermos as classes das substâncias, o que acontece se elas forem misturadas, temos as consequências dessas ações. Por exemplo, temos a possibilidade da ocorrência de uma reação exotérmica com geração de calor, a geração de fogo, a formação de gás inflamável inócuo ou a formação de gás tóxico. Podemos também ter apenas a formação de um gás inflamável, explosões, polimerizações violentas, solubilizações de substâncias tóxicas ou algumas substâncias que, quando misturadas entre si, acabam sendo perigosas, mas ainda não se tem total certeza sobre este efeito. Este diagrama, a princípio, ele pode parecer complicado. Vamos ver aqui neste slide uma ampliação do diagrama. Nas linhas da esquerda, encontramos uma série de números que vão nos dizer qual é a classe de produtos que estamos querendo analisar. Por exemplo, na linha 1, encontramos os ácidos minerais não oxidantes. Na linha 2, os ácidos minerais oxidantes. Na linha 3, ácidos orgânicos. Na 4, álcoois e glicóis e assim por diante.
Se eu quiser saber a compatibilidade da minha substância, o que eu devo fazer? Devo encontrar, neste diagrama, qual é a linha correspondente à classe do meu produto. Por exemplo, se eu quiser saber se ácido nítrico e ácido acético são compatíveis, como eu devo proceder? Ácido nítrico é um ácido mineral oxidante e ele se encontra na linha 2. Ácido acético é um ácido orgânico que se encontra na linha 3. Se eu percorrer a linha 3 e observar, conforme eu vou percorrendo cada quadrado formado na tabela, eu vou encontrar uma série de informações. O cruzamento da linha 3 com a linha 1, por exemplo, nos dá um quadrado sem letras, ou seja, minha substância da linha 3 com a linha 1 as substâncias presentes na linha 3 e na linha 1 são compatíveis. Por outro lado, isto não acontece se eu cruzar 3 com 2, uma vez que ali aparecerão letras. Estas letras, conforme vistos anteriormente, nos indicam qual é a consequência de misturarmos essas substâncias. Assim, tenha cuidado. Ácido nítrico e ácido acético são incompatíveis. E muitas vezes organizamos os nossos laboratórios utilizando a ordem alfabética. E com isto, estes ácidos estariam próximos entre si. Uma outra fonte de informação que envolve a busca por compatibilidade química está na internet, em vários sites de busca. Nós podemos encontrar no slide que estamos acompanhando algumas informações. Bom, então podemos colocar nestes campos indicados o nome da substância ou o número CAS dessa substância. O nome da substância deve ser sempre colocado em inglês. Caso eu não tenha esta informação, eu posso fazer uso então do número CAS. O que é um número CAS? O número CAS, ou registro CAS, é o número de registro de uma determinada substância química no banco de dados do Chemical Abstract Subjects. Ele funcionaria como um CPF de uma determinada substância química. Ou seja, a uma determinada substância, eu tenho sempre associado um único número. Se eu conheço este número, posso fazer buscas com ele e encontrarei todas as informações relacionadas à minha substância. Eu preciso, então, encontrar o número CAS daquela substância que eu desejo conhecer a compatibilidade. Uma ótima fonte de informação que me traz o número CAS é a própria FISPIC. No campo Composição e Informações sobre os Ingredientes, sempre encontraremos o número CAS daquela substância. Voltando para o nosso site, eu devo, então, introduzir no campo indicado no slide o número CAS daquela substância que eu quero descobrir as compatibilidades. Por exemplo, eu gostaria de saber a compatibilidade da acetona com outras substâncias. Se eu não sei, então, como eu escrevo acetona em inglês, eu busco na FISPIC da acetona o número CAS e vou colocar este número no campo indicado no slide. A seguir, do lado direito, eu vou clicar também no campo indicado, de tal maneira que eu estou buscando qual é a substância que tem aquele CAS. Vejam que temos aí a acetona e eu vou adicionar esta acetona aos meus materiais, clicando no ícone à direita. Agora, eu quero saber se a acetona é ou não compatível com hidróxido de sódio, ou seja, eu vou fazer uma nova busca colocando agora as informações do hidróxido de sódio, ou seja, eu tenho o número CAS do hidróxido de sódio e vou colocá-lo no campo indicado no slide. Neste caso, eu vou encontrar várias entradas para aquele CAS que eu pedi. Eu vou ter, por exemplo, hidróxido de sódio em solução. Eu preciso saber qual das entradas se refere ao produto que eu desejo ver se é ou não compatível com acetona. No caso, por exemplo, eu posso querer saber qual é a compatibilidade da acetona com hidróxido de sódio sólido. Então, eu vou escolher a terceira opção, como foi indicado no slide. Uma vez clicada nesta entrada, eu terei as informações a respeito do hidróxido de sódio e, uma vez mais, eu vou adicionar esta substância à minha lista de reagentes, clicando à direita no slide, na posição indicada. Para, então, saber se essas substâncias são incompatíveis, eu vou para o lado esquerdo da minha página na web e vou clicar no campo indicado Predict Reactivity, quer dizer, faça uma previsão da reatividade destas duas substâncias. O
O que temos então? O slide nos mostra que existe uma reação que ocorrerá caso eu coloque acetona e hidróxido de sódio ao mesmo tempo, em contato uma com a outra. E esta característica, este produto desta reação, está indicado no campo assinalado em vermelho no slide. Outros sites de busca podem ser utilizados sempre que eu quiser saber informações a respeito da compatibilidade dos meus produtos. Alguns links interessantes são mostrados no slide. Resumindo, o que acabamos de ver é que a compatibilidade química é uma informação importante para as nossas reações. Eu não posso correr um risco de um acidente durante a manipulação de produtos porque eu não sabia que aqueles produtos, se colocados entre si, me levariam a uma reação indesejada. Então, eu devo, antes de fazer a minha reação, buscar as informações de compatibilidade relacionadas a todas as substâncias que eu vou manipular. Essas informações eu vou encontrar na FISPIC, em alguns sites específicos ou em sites de busca, que me trarão uma série de listas ou de tabelas que deverão ser consultadas.